O Sudoeste TMN Vens Ver ou Vens Viver apresenta a caderneta de cromos. A propósito, na quarta-feira partem do Porto os forasteiros TMN deste ano e a emissão das manhãs é feita a partir dos estúdios do Porto, justamente na Tenente Valadim. Quarta-feira... Baladim. Quarta-feira... Depois do último spot que eu vi, Baladim. Lá estaremos para uma emissão especial a partir do Porto para todo o país. É quarta, ok? Agora o Borda d'Água recuperado para a caderneta a 10 minutos das 9 da manhã. Foi a minha avó paterna quem me viciou no Borda d'Água, o almanaque clássico que, como dizia e continua a dizer a capa, continha todos os dados astronómicos e religiosos e muitas indicações úteis de interesse geral. Era um acontecimento o dia em que a edição anual do famoso almanaque entrava lá em casa, embora, bem vistas as coisas, ninguém, depois ao longo do ano, lhe desse grande uso. Mas para pessoas de uma certa geração, ter o Borda d'Água em casa era uma coisa que simplesmente tinha de ser. Era como calafetar as janelas para o inverno. A minha avó sabia que o ano não iria correr bem se ela não comprasse o Borda d'Água, sendo que a minha avó nem sequer uma horta tinha. Vivia num apartamento em Benfica, mas precisava de saber. Nunca fiando. Claro. Eu fiquei sempre com a ideia de que o Borda d'Água um dia poderia salvar as nossas vidas. Não sei exatamente em que situação, mas eu cresci com a sensação de que lá dentro estava a verdade, que naquelas páginas a preto e branco, carregadas de texto, residia o próprio sentido da nossa miserável existência sobre a Terra, disfarçado sob a forma de provérbios. Em setembro, enche o celeiro e dá triunfo ao rendeiro. E informação variada sobre fases da lua, eclipses, marés, mercados, feiras. Estava e está lá tudo o que interessava saber. E mesmo o que não interessava saber, o Borda d'Água, no fundo, era a vida ela própria. A questão dos provérbios do Borda d'Água sempre me fascinou. Se eu não fosse humorista, eu quereria ser criador de provérbios para almanaques como o Borda d'Água. Mas és bom criar provérbios? Tenho alguns exemplos de provérbios vencedores para vos mostrar. Sim. Por exemplo... Mas espera bem. O provérbio tem que rimar. Eles rimam... Claro, rimam todos. Isso é que é todos. Ora bem, em maio, come carcaças com paio. Porquê? Porque faz sentido. Pois claro. Porque é bom. Isso já está em promoção no supermercado. Agora, olha o outro. Vem aí outro. Em abril, come frango de caril. Mas espera, todos os teus provérbios são relativos a um mês? Em janeiro, come carneiro. Estou a ver que sim. E também sobre comida. Não varia muito, pois não. São um bocadinho repetitivos. Não, mas reparem, julho. Em julho, vai vasculhar no entulho. À procura aqui a comida. Mas não para comer. De maçã esteja lá meio comida. Não, é tramado encontrar boas rimas em alguns meses. Só para seguir este provérbio todos os anos no mês de julho, vocês poderão encontrar-me de vez em quando metido dentro de contentores a remexer naquilo. Não é que eu queira fazer isso, eu tenho é que ser fiel ao provérbio que inventei. Portanto, em julho vai vasculhar no entulho e eu vou. É uma maçada, mas pronto, o que é que rima com julho? Oh, mãe, diz depressa que é agosto, vamos comer entrecosto. Exato, é agosto vamos comer entrecosto. É agosto vamos comer entrecosto, não me tinha lembrado disso. Pronto. E em setembro tens? Em setembro não. Em setembro, maçã de setembro. Tens razão, não é preciso rimar. Se apetece maçãs, pode ser. Bom, a verdade é que o Borda d'Água soube criar um mito à volta de si próprio. Uma das coisas que sempre me intrigou, mesmo desde pequeno, era o carimbo que assegurava que aquele era o verdadeiro almanaque Borda d'Água. Tem uma ferradura a vermelho na capa. E ficava-se com a ideia de que havia um sem fim de imitações. Mas a verdade é que eu nunca vi nenhuma. Quando eu cresci, as imitações estavam em alta. Eram os anos gloriosos das tais calças de ganga falsas nas feiras, as tais Unifarme, Binettan, Luís, Nico e Lecaque Sportuf. Eu estava sempre à espera, por isso, que alguém na rua abordasse a minha avó e ela, por engano, um dia comprasse o almanaque Borda d'Água, o que seria uma pena. E na minha cabeça, onde se iria perceber realmente o embuste, onde se iria perceber o embuste era quando chegasse o dia 22 de maio e, ao contrário do que vinha escrito no almanaque, iria chover em vez de fazer bom tempo. E aí, de repente, olharíamos para a capa e diríamos: mas isto não é o Borda d'Água, é o Borda d'Água. Bom, mas essa era uma das características mais mágicas do Borda d'Água para mim. Borda d'Água era a revista de decoração para a mulher do cavalo. Para fazer uma... Borda não era decoração, era costura. Era costura. Não havia muito borda lá em casa. A fazer uma cela bonita. Bom, mas uma das características mais mágicas do Borda d'Água para mim, e aquela que na primeira e última vez que o folheava, porque depois não folheava mais ao longo do ano, que era assim que chegava à casa, eu ia direitinho procurar essa característica. Eu não sei como é que eles faziam lá na lendária editorial Minerva, ou que acordo tinham eles com São Pedro, mas a verdade é que eles tinham previsão de tempo para o ano inteiro. E não eram previsões genéricas para os meses. Não era tipo em agosto vai estar sol, em setembro vai chover, não. Eram coisas
às vezes afinadas ao pormenor dos dias. Uma pessoa em janeiro lia que no dia 14 de setembro o tempo ia estar incerto. E batia certo? E a verdade é que depois os meses passavam e eu acabava por me esquecer de confirmar as profecias meteorológicas de Borda d'Água. Mas diz quem as acompanha que, incrivelmente, batiam certo. Eu tinha respeito por estas profecias meteorológicas. Pois, claro. Para mim, isso fazia do velho almanaque uma obra praticamente criada por druidas. Mas não, era criada pelo famoso velho da cartola, não é? Pelo menos eu queria acreditar que sim. Aquele boneco de ar sábio e ligeiramente lunático que ainda hoje, passados 80 e tal anos, surge na primeira página do Borda d'Água. E para mim era precisamente o senhor que, na editorial Minerva e depois de ter descoberto o elixir da eterna juventude, se mantinha e mantém ainda hoje na escrita do almanaque e até aos comandos da impressora manual. E não me digam que eles hoje usam um computador para paginar aquilo, porque mesmo que seja verdade, eu não quero acreditar que tal coisa seja possível. Não pode ser. Mas queres acreditar que é o homem da cartola que lá está? É o homem da cartola que lá está numa impressora manual. Claro que sim. Daquelas do tempo do Gutenberg. Outra coisa que contribuía para a aura mítica do Borda d'Água era a maneira como era e ainda é vendido. Uma pessoa não vai comprar o Borda d'Água. Quer dizer, pode ir, mas não me parece que seja uma coisa que está disponível em todas as tabacarias, como uma banal revista. Não. O verdadeiro conhecedor do Borda d'Água sabe que o Borda d'Água vem ter consigo naturalmente, no fundo, como o ar, ele próprio. É como o ar. Há sempre um velhote, ou mais recentemente, um senhor de leste, munido a dada altura do ano com uma suculenta resma de bordas d'água. Ou borda d'águas. Não, borda d'águas. Bordas d'águas. Bom, não sei. E nunca ninguém fica sem ele. É incrível como ainda hoje a própria linguagem do almanaque se mantém vintage. Quer-me parecer que ali não se vai aderir ao acordo ortográfico. Aliás, eu penso que há uns bons 7 ou 8 acordos ortográficos que eles não mudam. Uma das edições mais recentes dizia, páginas tantas, haverá abundância de trigo e de outros alimentos. A carne e o peixe não vão faltar. O vinho, esse será em abundância e de muito boa qualidade. É precioso, absolutamente precioso. Na nossa infância, entre o TV Rural e o Borda d'Água, aqueles que de nós viviam na cidade estavam prontos para trabalhar no campo. No meu caso, era só pedirem. Foi graças ao Borda d'Água, por exemplo, que fiquei a saber que maio é o mês para tosquiar as ovelhas e pôr as cabras e os coelhos a procriar. Mas não uns com os outros, seus perversos. Eu não quero acabar com um rebanho de cabralhos. Muito grotesco isto, não é? Não é porque imagens aconteceram. A Ana Cristina de Lisboa diz em julho come papas de sarrabulho, o que confirma que de facto os provérbios todos são com meses e comida. Tem que ser. O Borda d'Água tem que ser com meses. O Borda d'Água é um bocadinho como o vinho, porque depois podes. Uma colheita muito boa do Borda d'Água foi em 1977. Sim. Gostava de ter o Borda d'Água do ano em que nasci. Sabes que eu lembro-me de usar o Borda d'Água lá em casa em duas situações específicas. Ponto 1, por causa das luas, porque o meu pai ainda hoje corta o cabelo consoante as luas. Consultando o Borda d'Água? Precisamente. E no meu caso específico, precisava de saber em relação ao baixo-mar. Sim. Porquê? Porque eu, quando ia à praia, praticava o skimming. Skimming. E para praticar o skimming, o que é preciso? Baixo-mar. O skimming consiste em quê, exatamente? É aquela tábua de madeira fininha, não é? Exatamente, em que tu atiras junto na areia molhada, com a água, junto à água, com pouca água, e atirares a prancha para a água, depois vais a correr e fazes basicamente surf, mas na areia. É o chamado rastejante. Sim, às vezes falhas e dás um impulso à tábua que vai assim partir as perninhas que está lá pelo lado. Precisamente, já aconteceu várias vezes. E atenção, porque é preciso haver pouca água. Sim. Mas de vez em quando a água depois amarela leva a água, não é? E depois estás tu a fazer o skimming e já não há água. Então a prancha trava de repente e há trambolhão. É mais fácil que o surf. É bastante mais fácil. É mais efeminado também. O quê? O que estás a dizer? Eu faço skimming. E não faço com uma tabuinha, com uma tábua. Eu faço skimming com tijolo. A pessoa que não tem jeito faz em cima de uma surf pedra. e faz outra coisa parecida, não é? Nitidamente, a pessoa que não tem jeito para o surf e faz uma coisa parecida, tem uma prancha. Não! Tu, quando és criança, não tens ainda cabedal para fazer o surf. Pois também há quem faça Isso é mentira, isso é mentira. Hoje em dia há miúdos a fazer surf. Bodyboard. Olha, ainda a propósito dos provérbios, o nosso ouvinte Miguel Belo enviou a seguinte mensagem: em maio houve uma música dos Lalabaio. Está mais fácil, mas está bem. Que medo. Ele vai mudar de nome. A banda vai mudar de nome.
A caderneta de cromos é uma oferta Sudoeste TMN. Vens ver ou vens viver? Terá havido loucura no final deste cromo. Sim, eu acho que no Sudoeste TMN este ano tu devias pegar na prancha e mostrar a toda aquela multidão como és tu a fazer skimming ainda hoje. Mas como é que tens feito skimming? Não. Vais à praia? Não. Na praia, pensei que fosse no canal. No canal. Não pode ser. Não tenho aguinha rasa para Por isso fazer. mesmo, o desafio é ainda maior. Tu vais conseguir, Vasco. Está bem, tentarei então. Não vou ter nada. Tentarei. Lá no canal. O que é que foi isto? Não sei, foi uma se calhar já ia de tentativa. férias outra vez.